Cara de pau. A quem não interessa a CPI, né? A quem? A quem? Necessária ao país, investigação parlamentar sobre a roubalheira das aposentadorias pode acabar no limbo por uma razão prosaica. Afeta tanto o governo Lula quanto de Bolsonaro. Pronto. Já colocou, né? Bolsonaro não quer. Vai vendo. Se for acionado o tradicional sistema de blindagem vigente em Brasília, que costuma unir políticos e partidos de diferentes lados em torno de interesses em comuns e enterrar ideias que podem prejudicá-los, a mais que necessária CPI para investigar as bilionárias fraudes no INSS corre o risco de morrer antes mesmo de nascer. O motivo é prosaico. Embora possa ser especialmente ruim para o governo Lula, uma CPI como essa pode eventualmente apontar malfeitos do governo anterior de Bolsonaro. Já tá entendendo, né? Eis a senha para que a turma da contemporização passe a atuar estancando a eventual instalação da comissão. Vocês estão assistindo ao vivo parlamentares do PL cobrando, pensando em diferentes estratégias para conseguir emplacar uma CPI, CPMI. A CPMI é o plano B, porque existe uma lista, né? Existem várias CPMIs, só pode ter 5 ao mesmo tempo, 5 CPIs. E a turma já está pensando que se o Hugo Mota não quiser pautar a CPI, pode tentar correr com uma CPMI. Os deputados não estão querendo divulgar nem os nomes das pessoas que assinaram para dificultar que o governo retire assinaturas, mas não. O Estadão consegue pegar todo esse cenário, esconde das pessoas para falar o seguinte: olha, se a CPI não sair do papel, foi porque Bolsonaro se blindou. Se não sair do papel, é culpa de Bolsonaro, viu? Se a CPI ou a CPMI não sair do papel, é culpa de Bolsonaro. É conta dele, ele se vendeu para proteger o próprio rabo. Tu entende isso? E um veículo desse não é responsabilizado por tanta mentira. Se isso acontecer, ficará claro o que todos já intuem, todos já intuem, que nem governo nem oposição estão preocupados com os aposentados lesados. Todos já intuem isso, todo mundo, olha, a gente sabe. O único cálculo de parte a parte é de perdas e ganhos eleitorais. Ninguém tá preocupado com o pobre. Então, se ninguém tá preocupado com o pobre, por que Bolsonaro editou a medida provisória com 18 dias de governo? Porque a medida dele, ele dificulta muito essa roubalheira. É a turma do Estadão, da Terceira Via, que trabalhou junto com a esquerda para derrubar. Tu consegue ver, isso aqui é só o primeiro parágrafo. Aí continua. Logo após ser deflagrada a operação da PF da CGU para investigar as fraudes em descontos nas aposentadorias e pensões, a oposição não teve dificuldade para conseguir as 172 assinaturas. Tá vendo aí? É autocontraditório o texto. Enquanto o governo do lado perdido patinava entre a incompetência para gerir a crise e a habitual procrastinação do presidente Lula. No entanto, em pouco tempo, ficou claro que os malfeitos e letargia e omissão no caso da roubalheira transcende governos. Tudo começou em 16, no governo do Temer, mas foi em 22, durante a administração de Bolsonaro, que disparou o número de reclamações de beneficiários sobre descontos aplicados. Mas os valores, é a safadeza, né? Os valores, o salto dos valores, eles realmente começaram em 2023. Mas tudo bem. Embora pese contra o governo Lula demora a agir, a despeito dos alertas feitos ainda em 2023. Segundo as investigações, as entidades associativas receberam quase 8 bilhões entre 2016 e 2024, dos quais 2,8 bilhões apenas no ano passado. O Estado não podia ser melhor, ele podia falar assim, ó, dos quais mais de 60% são de 2023 para cá e nem sabemos de 2025. Aí você tem um peso maior, né? Porque, mas quanto foi nos outros anos? Vai ficar parecendo que é tudo igual, né? Tudo igual. De Temer a Lula passando por Bolsonaro. Os problemas compartilhados entre o atual governo e o anterior, olha, os problemas são de ambos. Bolsonaro tem culpa no cartório. Justificaram, por exemplo, o esforço do Nicolas ao publicar em suas redes sociais um vídeo em que discorre sobre o escândalo. Nele, Nicolas não só acusa o governo atual, como seria de esperar, como tenta defender Bolsonaro e desvencilhar o aliado do caso. Como assim? Desvencilhar. O Bolsonaro apresentou uma medida provisória com 18 dias de governo. 18 dias de governo. A revalidação teria que ser anual. Dificultaria as fraudes. Como assim, rapaz? Você vê, o Estadão nem te fala o que Nicolas disse sobre Bolsonaro. Não pode. Porque se falar, imagine se o Estadão escrevesse aqui no editorial assim, ó, Nicolas mostra em vídeo que assim, um tweet que o governo Bolsonaro apresentou a MP 871 com 18 dias de governo para barrar o fraude. E aí? Porque eu não falo assim, não, ele tenta defender Bolsonaro. Tenta defender. Tenta. Porque não consegue. Bolsonaro é um golpista safado. Ele tenta. Tu entende isso? E assim vai se criando a narrativa. E o idiota cai. Porque o povo, gente, não acompanha a política como vocês. A desinformação no Brasil, ela realmente é um problema. Ela existe, só que por parte do consórcio. O Estadão não é um veículo qualquer. É literalmente o veículo mais golpista deste país. Isso não é um achismo. Isso é em termos históricos. Nasceu pra dar golpe no Império. Deram. Diante da viralização do vídeo, que repetiu o estético sucesso, né, do vídeo do Pix, os exetas do Palácio do Planalto se apressarem em responder, trazendo para Bolsonaro a responsabilidade pelo escândalo. Entre o sujo e o mal lavado, os diques de contenção da CPI começaram a ser construídos. Não à toa, a oposição insiste na instalação da comissão com foco contra o governo Lula, enquanto a governistas ameaçando mirar na gestão de Bolsonaro. Quem conhece os ingredientes que moldam o apetite ou o fastio por investigações em Brasília sabe que é uma forma implacável de neutralizar uma CPI. Mostrar que, quando dois lados têm a perder, o mais seguro é não brigar. Tu tá entendendo? O Estadão, ele tá literalmente em campanha aberta para destruir qualquer chance de uma direita
né, autoritária, golpista. Tem que ser direita democrática. Dos governadores democratas. Só essa direita que presta. A do Temer. Sobretudo quando se sabe também, né, que o Congresso teve responsabilidade pela demora da aprovação de uma proposta para garantir a exigência de controle nos descontos. Não é uma proposta. Aí que tá, não é uma proposta. Porque quando você fala assim, ó, o Congresso demorou para aprovar uma proposta, aí parece que o Congresso discutiu entre si, os parlamentares, aí veio um deputado, um senador e apresentou um projeto de lei. E aí eles vão lá e votam. Não, não foi assim. Não é assim, porque isso nasce do Congresso. Aí você pode reclamar, o Congresso demorou. Foi uma medida provisória. Vem da mão de Bolsonaro. O Congresso demorou para aprovar o que Bolsonaro colocou em campo. Porque a medida provisória é uma ferramenta, é um artifício da presidência da República. Isso aqui é pura desinformação do início até o fim. E aí você tem que perguntar para que essa desinformação? Essa desinformação tem um objetivo eleitoral. E termina falando, este jornal reafirma que o tamanho da rapina e a dificuldade do governo em oferecer respostas com prazo e intensidade adequado justificam a instalação da CPI. A apuração deve ser rigorosa e ir além deste governo, posto que 6 milhões de beneficiários foram prejudicados ao longo dos anos. Há muitas perguntas ainda sem resposta sobre o esquema e uma CPI pode ajudar a iluminá-las. Razões suficientes também para exigir, neste momento, uma pressão dos brasileiros para evitar que a Operação Abafa seja bem sucedida. Agora é curioso, o MDB do Temer não tem também nenhum interesse não em barrar? É só o PL e os bolsonaristas e o Lula. Porque no governo Temer não teve nada de errado. Maracutaia foi só em Bolsonaro e Lula. Temer não teve nada. Você não consegue nem citar o governo Temer. Ou que o Temer possa entrar em campo. E coloca como se fossem dois lados. Os dois lados. Porque a polarização. Temos que fugir da polarização e sentar no colo do Temer. Temos que sentar no colo do Temer. Aí eu trago um texto da Veja, que vai abordar mais ou menos a mesma coisa com um tom totalmente diferente. Lula caiu na própria armadilha no caso da roubalheira do INSS. Lula nunca fez minha-culpa sobre escândalos de corrupção. Em seu primeiro mandato, lidou com mensalão, que consistia na compra de apoio parlamentar com recursos desviados dos cofres públicos, o que quase lhe rendeu um processo de impeachment. Reeleito em 2006, lutou a máquina pública entre diferentes partidos, incluindo um rateio à Petrobras, que se tornaria símbolo do maior esquema de corrupção até então descoberto no país, o Petrolão. Cobrado a explicar os dois casos, Lula nunca assumiu um pingo de responsabilidade sobre eles. No caso do mensalão, chegou a dizer que foi traído, mas, depois de deixar o Palácio do Planalto com recorde de popularidade, em 2010, passou a afirmar que tudo não passara de uma farsa que ele desmontaria. Sobre a Lava Jato, apesar das provas de corrupção e da recuperação de bilhões de reais pela Polícia Federal, Lula sempre preferiu resumir o caso a uma perseguição judicial contra ele. Negando as evidências, Lula defende a tese que mensalão e Petrolão foram conspirações da elite contra o primeiro projeto genuinamente popular chegar ao poder. O famoso discurso do nós, o povo contra eles, os donos do dinheiro, convenceu parte dos eleitores durante algum tempo, mas perdeu credibilidade com o passar dos anos e, graças ao escândalo do INSS, tende a ruir de vez. Lula alega que o roubo a aposentados e pensionistas começou no governo Bolsonaro, que nada teria feito para detê-lo e só foi interrompido na gestão petista. O problema é que os valores descontados, ilegais ou não, dos seguradores saltaram de 706 milhões em 2022, último ano de mandato do capitão, para 2,6 bilhões em 2024. Tu vê a diferença? Tu vê como a Veja mostra, assim, olha a discrepância. Olha quando estava no governo Bolsonaro, olha no governo Lula, olha como cresceu. A mesma Veja que mostra, olha quem é o irmão do Lula. Olha como o irmão do Lula chegou no sindicato. Qual é mais justo? Aqui tá deixando de falar que tinha escândalo no governo Bolsonaro? Que tinha a questão dos descontos? Deixa de falar? Não mostra inclusive os valores? Mas tu vê a diferença? Essa expansão poderia ter sido contida se o então ministro da Previdência Lupe, um aliado de longa data do Lula, tivesse agido ao ser alertado sobre o problema ainda em 2023. Houve pelo menos demora e omissão. Quem construiu a carreira política jurando proteger os mais necessitados não deveria, em hipótese alguma, pedir que eles fossem roubados.